Olá, seja bem-vindo ao Tour Talks, o turismo que conta, o podcast que dá voz ao que de melhor se faz no turismo em Portugal. Este é um espaço de conversa e partilha criado pela NCL Partners e pela TLH, Tourism Learning Hub, onde conhecemos pessoas, ideias e projetos que ajudam todos os dias a transformar o turismo no nosso país. Falamos com profissionais que fazem a diferença e que estão a abrir o caminho para um turismo mais inovador, sustentável e inclusivo. Hoje vamos começar com um tema que nos é muito querido, que é o tema da acessibilidade na área do turismo. Quando se fala da acessibilidade em turismo, muitas vezes a conversa começa sempre no mesmo ponto. Se existem rampas, se os quartos estão adaptados, se as casas de banho estão acessíveis, ou se o cumprimento legal está ou não a ser cumprido. Na verdade, tudo isto é importante naturalmente, mas talvez já esteja também numa altura de termos uma conversa mais madura sobre este tema. Em Portugal, existe já trabalho feito, entidades que foram pioneiras, como a Accessible Portugal, com projetos relevantes, por exemplo, como o Tour for All, o Access Tour e outros que se seguiram. Mas também existem ainda muitos bloqueios e incoerências e muitas oportunidades por concretizar. Hoje quero falar precisamente sobre esse caminho, o que mudou, o que ainda falta fazer e porque é que a acessibilidade deve ser entendida não como uma obrigação lateral, mas como parte da qualidade, da competitividade e da responsabilidade do turismo. Para esta conversa tenho comigo hoje a doutora Ana Garcia, presidente da Accessible Portugal, uma das pessoas que há mais tempo acompanha este tema em Portugal. Ana, olhando para trás, sente que a acessibilidade em turismo em Portugal ainda está numa fase de sensibilização ou já podemos dizer que entramos numa fase de maior maturidade? Olá Nuno, obrigada pelo convite e parabéns pela escolha do tema e saúde todas as pessoas que quiserem ouvir esta conversa. O setor está inserido num contexto nacional, onde tem havido avanços e recuos, como é natural. O tema da acessibilidade, portanto, não é isolado, é um tema transversal a todo o desenvolvimento humano de uma sociedade e quando existe esta evolução positiva, obviamente que o turista sente e gosta. Atualmente não estamos numa fase muito ativa de evolução, ou seja, não é um tema prioritário. Já o foi há 10 anos atrás e recordo-me bem dessa fase onde todos ficámos de facto muito entusiasmados, mas a verdade é que é mesmo assim, quer dizer, a evolução não é sempre uma constante. A verdade é que quando preparamos um destino para receber bem todas as pessoas, independentemente das suas necessidades específicas, estamos a dar uma boa qualidade de vida a quem aí reside. E a evolução é significativa a nível da consciência coletiva, tanto no setor público como no privado. Quando começou a trabalhar nesta área, quais eram as principais barreiras que se encontravam no setor do turismo? Eram as físicas, mentalidade, barreiras técnicas ou, no fundo, uma mistura de tudo isto? Foi há 20 anos, eram muitas barreiras. Se hoje em dia ainda há um desconhecimento generalizado sobre o tema da acessibilidade e das barreiras, há 20 anos era francamente pior. O desconhecimento é um travão à mudança muito grande. Cria estereótipos que, por sua vez, criam e alimentam preconceitos e é um ciclo vicioso negativo. Ao longo destes anos todos, qual foi a mudança mais evidente que notou nas empresas, nos destinos ou até nas entidades públicas? Uma maior necessidade de dar resposta a um tema que é mundialmente uma necessidade, quanto mais não seja pelo envelhecimento da população e dos turistas, e que há uma procura mais esclarecida e mais exigente, e é francamente uma questão de mercado, é uma questão de negócio também. E o que é a surpreende por ainda estar praticamente igual àquilo que estava há 20 anos? Ainda consegue ver? Sim, infelizmente. Ainda há um desconhecimento que é muito grande, de coisas muito elementares, como por exemplo a diversidade funcional das pessoas em geral, ou seja, todos nós, seres humanos, temos uma funcionalidade que é distinta. E enquanto aquilo que eu não dizia, as rampas, os elevadores, enfim, tudo isso é uma questão muito mais objetiva, a importância de respostas multiformato em diversos contextos, nomeadamente informativos, na web, em contexto cultural, onde o meio ainda é muito hermético e renitente à simplificação de conteúdos para serem acessíveis a mais pessoas. Esta é ainda
uma situação que está muito na mesma. Houve algum momento, o projeto ou a experiência que lhe tenha dado a sensação de que o setor estava finalmente a começar a compreender a acessibilidade de outra forma? Eu lembro-me de vários. Sim. Mas houve aqui um momento muito marcante. Há cerca de 10 anos atrás, o lançamento da linha de apoio ao turismo acessível pelo Turismo Portugal. Foi uma linha de financiamento dedicada à melhoria das condições de acessibilidade dos recursos turísticos, tanto públicos como privados, e foi uma iniciativa ímpar, mesmo a nível internacional, e mostrou uma aposta muito clara na matéria da Autoridade Nacional para o Turismo, enfim, teve uma adesão imensa. A dotação orçamental foi várias vezes reforçada, ou seja, houve um interesse muito objetivo, consubstanciado da procura, e essa necessidade mantém-se, e foi um marco. Às vezes, quando falamos de acessibilidade, corremos o risco de transmitir apenas uma visão negativa, mas a verdade é que houve trabalho feito precisamente nesses projetos que, entretanto, foram criados e desenvolvidos. Houve formação, houve investimento, houve destinos e empresas a tentar melhorar. A questão talvez seja perceber se esse trabalho já ganhou escala. Na sua perspectiva, quais foram os principais avanços de Portugal nos últimos anos nesta área do turismo acessível? Olha, eu acho que muito objetivamente o assunto é tema, ou seja, em diversos contextos, e isso é muito positivo. É quase uma vergonha não se falar de destinos acessíveis, de acessibilidade nos vários recursos turísticos, e isso é muito positivo, mas ainda estamos na casca, temos que entrar. Estes avanços estão mais presentes então nas empresas, nos municípios, nos destinos, nos equipamentos culturais, nos hotéis, ou ainda são muito pontuais? Ainda estão muito dispersos, é a sensação que eu tenho. Há muita dispersão, o que por um lado também mostra que as coisas estão a acontecer, mas ainda estão dispersos, e como estão dispersos, acaba por não haver aqui um efeito sinérgico das várias respostas que estão dispersas. Ou seja, temos aqui a legislação e a fiscalização que têm um papel crucial. É também muito importante haver uma maior articulação entre os vários organismos públicos que tutelam estas diversas áreas e que impactam naturalmente a qualidade do turismo, nomeadamente estou a falar no Turismo de Portugal, as autarquias, o poder local, que gerem muitos recursos turísticos de natureza pública e, portanto, são o exemplo, porque os privados seguirão. E estou a falar de praias, de espaços públicos, transportes, tudo isto é recurso público. Os privados só seguem quando os públicos já estão a funcionar. A área da cultura, desde dos museus, dos monumentos, os festivais e outros eventos culturais, cada vez com maior procura e de forma transversal. E naturalmente o Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o antigo INR, Instituto Nacional para a Reabilitação. Portanto, se não houver uma articulação entre estes diversos organismos, se não houver respostas que estejam em sintonia, nós vamos continuar a ter esta dispersão. Pois, Portugal tem bons exemplos, mas continua a ter dificuldades em transformar boas práticas isoladas numa oferta integrada. Concorda com esta leitura? Sim, infelizmente. O grande problema então hoje já não é a ausência total de soluções, mas a falta de continuidade ao longo de toda a cadeia de valor do turismo. Porque uma experiência acessível não depende só de um hotel ou ter um quarto adaptado. Exato, e o trabalho em rede. Em pleno século XXI ainda há uma enorme dificuldade em trabalhar em rede. E esse é um entrave brutal no turismo acessível e na procura do turismo acessível, que, insisto, não é um nicho, é uma procura cada vez mais transversal e onde uma peça ou elo da cadeia dos serviços turísticos é rompida, estraga e compromete a experiência turística toda, a qualidade da vivência. Também pelo facto das pessoas com uma diversidade funcional e com necessidades específicas de acessibilidade terem menos opções e precisarem de informação mais atualizada, mais confiável, e ainda não se percebeu a importância de informar, por exemplo, que um elevador está avariado.
O elevador está lá, mas está avariado, é como se não estivesse, porque uma pessoa que não precisa pode subir as escadas, mas quem precisa, aquilo impacta brutalmente naquela experiência. E não se compreender isto tem um impacto muito grande na percepção e na experiência global. Um elo que se rompe na cadeia é a experiência toda que fica comprometida e é negativa. Onde é que a cadeia de valor continua a quebrar com mais frequência? Talvez na informação? Nessa questão da informação fidedigna, falta de comunicação? Na falta de conhecimento e nas barreiras atitudinais, porque ainda por cima nós somos muito bons a desenrascar, a encontrar smart solutions, situações que ultrapassam essas dificuldades, mas continua a não haver conhecimento, nós podemos dizer, mas já se faz sensibilização há 20 anos, é verdade, mas é preciso continuar. Não se mudam comportamentos, estereótipos para quebrar estas barreiras. Precisamos de muito tempo para mudar comportamentos e há muita falta de conhecimento e as barreiras atitudinais vêm reforçar ou são reforçadas quando não há conhecimento. Pois, é por isso é que naturalmente continuam ainda focados muito nas obras mais físicas, não é? Mas esta questão da acessibilidade continua então a ser tratada como um tema mais técnico e quando na verdade é também um tema de gestão, comunicação, operação e da própria cultura da organizacional. Sim, sem dúvida, tem que se fiscalizar mais, temos legislação muito boa, alguma até a ser revista, a nossa diretiva comunitária, que transpõe a acessibilidade web, é filha de um português, o que é uma honra. A nossa lei sobre os cães de assistência, que é de 2007, é inovadora e continua muito atual, mas por vezes nem sequer é fiscalizada ou muito menos cumprida. E é sobretudo este tema, embora seja efetivamente um tema técnico e que continua a ter que entrar no currículo dos cursos. Por exemplo, dou-lhe aqui um exemplo, a nossa lei de emergência e de evacuação não contempla as pessoas com deficiência. Como é que isto é possível? E a lei até é relativamente recente. E este é um tema que é sobretudo humano. Estamos a falar de pessoas que precisam de ser tratadas com dignidade, precisam de ter autonomia, precisam de não se sentir um fardo para os seus, precisam de segurança, precisam de informação para tomar as suas decisões de forma responsável, assim também tomar a sua vida nas suas mãos, como qualquer um de nós. E todas estas barreiras não permitem que isto aconteça. E hoje em dia também se fala cada vez mais na personalização, da experiência, da turística, na qualidade que estamos a oferecer. Porque é que tantas vezes esta lógica desaparece quando falamos de pessoas com necessidades específicas? Olha, Nuno, eu costumo dizer muitas vezes que ninguém gosta daquilo que não conhece. E esta é uma realidade para todos nós. Portanto, é necessário conhecimento. E também temos que ter algum cuidado para não enverdarmos, e a falta de conhecimento leva-nos por caminhos capacitistas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Dos coitadinhos ou dos heróis. E é necessário formar as pessoas, dar conhecimento, sensibilizar e, obviamente, também aplicar a lei. A boa vontade e a responsabilidade social estão longe de produzir os efeitos necessários e suficientes. Temos que ir mais além. Com as ferramentas todas, obviamente a sensibilização e explicar aqui todas estas dinâmicas para permitir que não se tenham estes discursos e estas visões capacitistas, mas ao mesmo tempo, e é muito bom haver empatia, haver responsabilidade social, claro que sim, só que não chega, nós temos que ir um bocadinho mais além. Talvez o desafio para os próximos anos já não seja apenas convencer o setor que a acessibilidade é importante. Talvez seja passar da intenção para a execução, da boa vontade para o compromisso e do projeto pontual para a estratégia. Se tivesse que escolher 3 prioridades para os próximos anos no turismo acessível em Portugal, quais é que seriam? Olha, um compromisso global, uma aposta numa estratégia a cumprir. Obviamente haver aqui uma parceria entre as tutelas distintas
já estou com mais do que 3, a criação de uma linha de apoio dedicada, porque sem orçamento nós temos alguma dificuldade em avançar. A fiscalização do cumprimento legal, acho que já disse, e a formação e a sensibilização tem que continuar. Estamos sempre a apanhar pessoas novas, pessoas que mudaram de setor, que mudaram de recurso turístico, portanto, temos que investir nesta formação muito transversal. É fundamental. Há aqui uma questão agora que também está na ordem do dia, que é a tecnologia e a inteligência artificial. Como é que podem estas novas ferramentas ajudar a tornar a experiência turística mais acessível? Ou também, neste caso, podemos correr um risco de criar novas formas de exclusão se não forem bem pensadas? Nuno, sim, pode acontecer a exclusão, mas isso é transversal ao tema da inteligência artificial, não é só no tema do turismo, não é só no acesso ou na acessibilidade que é necessária para permitir a inclusão, e eu acredito mais na oportunidade. Acho que há aqui um desafio também, que é treinar a própria inteligência artificial para que as mudanças ocorram mais depressa e sejam mais acessíveis a mais pessoas. Eu acho que aqui está uma oportunidade, francamente uma boa oportunidade. E todos estes vetores que no fundo o Nuno elenca são necessários para trabalhar de forma intensa e articulada. Já em 2009 o professor Jorge Umbelina era vogal do Conselho Diretivo do Turismo Portugal e já falava na aposta do turismo acessível como uma questão de inteligência. Aí era humana, mas eu acho que isto é uma oportunidade e quero acreditar que assim é. Há uns tempos a Ana enviou-me um estudo demonstrando que a acessibilidade não é apenas um custo, portanto que havia retorno do investimento. Porquê é que esses estudos não são espalhados pelas empresas para poderem investir nesta área? Até havia indicadores que são tradicionalmente indicadores do setor financeiro, o Return on Investment. Pois olha, Nuno, se souber, diga-me. Ando há 20 anos a tentar descobrir. Se pudesse mudar amanhã uma coisa no turismo de Portugal, ou português, para acelerar verdadeiramente a acessibilidade, o que mudaria? Olha, eu promovia a norma portuguesa ISO 21902, Turismo Acessível. Porquê? Porque acredito que a sua entrada no mercado é um excelente elemento de comunicação, de informação e inclusivamente é pedagógico. Este normativo nasceu do conhecimento e da vontade articulada entre a oferta e a procura. Já aí há aqui um boost muito interessante. Foi um trabalho que demorou mais de 4 anos, onde especialistas de forma voluntária contribuíram com o seu conhecimento. Neste momento o Turismo Portugal agarrou a gestão da norma e há que a pôr em prática, claramente. Era aqui que eu apostava. Para terminar, gostava de pedir uma mensagem muito direta, não só para quem trabalha na área da acessibilidade, mas para empresários, gestores de hotéis, técnicos, autarcas, formadores. Que mensagem gostaria que estas pessoas levassem desta conversa? Olha, Nuno, a nossa funcionalidade humana muda inevitavelmente ao longo da vida. Não é necessário acontecer uma fatalidade, como aconteceu recentemente ao professor Eduardo Sá, ao Dr. Torres Couto ou ao Nuno Marco, que são conhecidos de todos, para que todos nós, por diversas situações, tivéssemos consciência que mais cedo ou mais tarde necessitamos de respostas às nossas necessidades específicas de acessibilidade. Esta é uma questão de inteligência, dar aos clientes, às pessoas, aquilo que elas precisam e estão dispostas a pagar por isso, para viver com dignidade e qualidade e para se focar sempre nas capacidades que as pessoas têm. Todos nós temos capacidade e não estarmos insistentemente a sublinhar as nossas incapacidades. Esta é a mensagem, basicamente. E é importante porque, no fundo, fica aqui uma ideia essencial que a acessibilidade não é um detalhe, nem um acrescento no final de cada projeto. É parte da forma como pensamos, desenhamos, comunicamos e entregamos as experiências turísticas. Obrigado, Ana, por esta conversa e pelo trabalho que a Acessível Portugal tem vindo a desenvolver nesta área, e obrigado a todos a quem estiveram desse lado e tiveram a paciência para nos ouvir neste tema. Obrigado mais uma vez. Bem-aja.
Obrigado por ter estado connosco em mais um episódio do Tour Talks, o turismo que conta. Este podcast é uma iniciativa da NCL & Partners e da TLH, Tourism Learning Hub. E se gostou deste episódio, partilhe-o com as pessoas que contam para si. Pode voltar a ouvir este episódio nos sites e redes sociais de ambas as entidades. E claro, se conhecer pessoas, histórias e projetos que mereçam ser contados, fale connosco. Até ao próximo episódio.